estudo de alguns CRAs que a gente fez, você percebe também que essa questão da participação, estou falando dessa não formalizada, você tem uma grande variação entre os CRAs, de participação entre os CRAs, né? Então você tem CRAs muito organizados, onde a relação entre o Estado e aquela comunidade é muito estreita, não é? Eu diria que ela vai muito além da questão da entrega de serviços, e você tem outros CRAs que não, que aí já a relação ela é um pouco mais, assim, mais afastada, mais distante, mais precária, até pela falta de infraestrutura. Então, acho que esse eu diria assim, que a organização do CRAS é um fator que interfere no tipo da participação. A questão da dimensão territorial. Eu acho assim que, considerando a heterogeneidade, a complexidade do Brasil em todos os níveis, né? Eu acho que é impossível você desenhar políticas que não incorporem o território atualmente, né? É fundamental. E eu acho que o BCM, o Brasil Sem Miséria, para dar conta dessas necessidades, ele tem que incorporar o território, né? E eu vejo que isso foi feito mediante a utilização do CRAS, né, como a referência. Quer dizer, essa é uma suposição, né? E ele combina, porque ele combina no território, né, ele combina políticas universais dentro de uma perspectiva urbana e rural, né, considerando o perfil da população focada, né. Bom, os principais atores e processos nesse processo, né? Você tem aqui meio que uma síntese, o MDS, né, que desenha e financia alguns programas, o Estado com essa participação, aí vai depender, tem Estado que participa mais, outro menos, é uma participação mais precária, os municípios, né, por meio da ação dos CRAS, na identificação e na interação com as famílias. Você tem, no período de formação do cadastro você teve mais, agora um pouco menos, mas movimentos sociais, igreja, ajudando muito, né, na elaboração do cadastro único. Visitas domiciliares dos agentes do MDA, do INCA, quer dizer, são atores que participam do que é chamado busca ativa, né, no Brasil Sem Miséria. Os ministérios setoriais, setor privado e a Caixa Econômica Federal na transferência direta, dada a sua capilaridade. Bom, tem mais 2 slides aqui. Um deles é o que eu chamei de oportunidades do programa e o outro são os riscos, né? Eu acho que o Brasil Sem Miséria, ele, como oportunidade, eu citaria 3, assim, que considero fundamentais. Uma primeira, que é um programa que fortalece o federalismo cooperativo entre União, Estados e municípios, apesar do papel que o Estado vem desempenhando, mereça um pouco mais de robustez, de fortalecimento. A outra oportunidade que ele tem é de atuar dentro de uma lógica que estreite as relações entre o Estado e a sociedade, né? E não seja apenas entregador de serviços. E a terceira, que é de contribuir para superações segmentadas, ou seja, é passar a trabalhar, né, se você criar essa cultura de se trabalhar com projetos que têm uma visão integral da situação, né, abordagem por problema. Como problemas e riscos que a gente destacou, quanto à ampliação do BSN, né? Porque assim, é o último slide. Você tem no BSN hoje uma série de programas, né? Você percebe que programas vêm sendo incorporados, né, à sua estrutura. Então essa é uma preocupação, né? Quer dizer, o quanto isso não dificulta a gestão, né? E se isso não acaba não desfocalizando, né? Não alterando os objetivos do programa. Um outro risco que
que eu acho que aí é do Brasil Sem Miséria e de outros que têm desenhos cooperativos, é a dificuldade de accountability, né, de responsabilizar partes, já que você tem uma série de atores e entes federativos envolvidos, e uma certa primazia do executivo, que acho que até já foi colocado aqui, né, de ser pelo fato de assumir uma série de funções, né, a coordenação, o monitoramento, a avaliação. E quanto aos resultados, né, quer dizer, o que você faz com essas diferenças de estrutura que existe hoje entre os CRAs, né, que afetam diretamente o desempenho do programa, porque você tem desenhos únicos, né, mas você tem condições de execução muito diferenciadas. Eu acho que eu falei tudo. Uma última observação em relação... não é com relação à participação, que era mas que eu já lancei para a Janine, né? Quer dizer, o quanto o fato do Brasil Sem Miséria que está se aproximando cada vez mais desses desenhos existentes, já, principalmente os desenhos do sistema, o quanto isso ajuda na questão da participação. Isso é o que eu tenho a dizer. Qualquer dúvida. Obrigado, Cristina. Vamos passar a palavra para a Janine. Então, gente, boa tarde. Acho que eu estou com a missão difícil e fácil ao mesmo tempo de ser a última a falar, mas aproveitando para pular vários dos meus slides, que vai ser bom. Bom, sou Janine, trabalho no MDS, trabalho exatamente na secretaria que cuida do Brasil Sem Miséria e queria propor, acho que um pouco para vocês, que a gente fizesse Eu não sou nada formal, vocês vão perceber isso ao longo da minha apresentação, tá? Então a ideia, assim, eu trouxe alguns pontos, a ideia não é fazer uma apresentação chapa branca, apesar do meu papel de burocrata aqui hoje, eu quero abrir um diálogo franco com vocês em relação a algumas questões, até já fazendo um diálogo que foi colocado aqui, tanto em relação ao Bolsa Família quanto em relação ao Brasil Sem Miséria. Então, mesma coisa, quero que vocês sintam à vontade para na hora do debate a gente conseguir discutir de forma bastante franca e aberta, tá? Essa apresentação aqui é a polêmica que o Bruno conseguiu abrir, é do mesmo tipo, tá, gente? Então, só para vocês saberem que invencionices nossas é um PowerPoint que se mexe, basicamente. Então, vocês vão perceber isso ao longo da apresentação. Bom, qual que é a ideia? Vocês estão vendo bem, gente? Tá bom? Tá. Outra coisa, eu falo muito rápido, tá? E falo muito. Então, Alexandre, você dá um grito aí se eu falar demais e vocês façam careta se eu falar muito rápido. A ideia hoje é um pouco tentar discutir com vocês algumas questões. Eu organizei a apresentação da seguinte forma, tratando menos do ponto de vista de apresentação do Brasil Sem Miséria, mesmo porque a Tina já fez isso, botou vários pontos aqui que são importantes para entender o que é o desenho do programa e mais para entender alguns desafios com os quais a gente se deparou desde o começo do Brasil Sem Miséria. Para isso, a ideia é um pouco trazer o que foi, da onde que surgiu a ideia de fazer esse programa. Então, existia um relativo consenso dentro do governo federal em relação a alguns acadêmicos que foram questionados na época do Brasil Sem Miséria, em relação ao que a gente tinha que fazer, um pouco essa coisa, qual é a fase de política social que a gente se encontra hoje, o que é necessário fazer. Então, em 2010, já depois que a presidenta Dilma é eleita, começaram algumas reuniões com os especialistas, como elas ficaram chamadas, é um nome, né, de bastante, inclusive, poder. Então, a reunião dos especialistas definiu uma série de questões que foram norteadoras do que seria o desenho do Brasil Sem Miséria. E para a gente isso foi bastante significativo e importante. Então, a ideia foi um pouco que a gente tinha algumas políticas que eram bem desenhadas, a gente já estava numa fase de consolidação de algumas coisas, a gente já estava desenvolvendo há bastante tempo a política de transferência de renda calcada no bolso, então a ideia era que a gente pensasse o que é que está faltando, o que a gente vai ter que fazer, para onde vamos, o que nós vamos, onde é que a gente vai conseguir chegar. Então, havia uma avaliação de que existe um núcleo duro da pobreza que não é alcançado mesmo pelas políticas mais bonitas que a gente tem. Então a ideia é, tem um desenho que é muito bem feito, tem um desenho que faz todo sentido, mas essas pessoas não conseguem acessar essas políticas. Então a gente tinha que conseguir chegar a elas. Então esse foi o grande
norte conceitual do que a gente vai fazer para o Brasil Sem Miséria. Então, a ideia também, a gente é um país que cresce, é um país que está se desenvolvendo, a gente tinha índices de crescimento anuais bastante significativos, tinha um resultado bastante interessante de mobilidade social no país, mas a gente sabia que tinha uma franja ali que tinha conseguido acessar alguns benefícios, alguns serviços, algumas coisas, e tinha um pedaço de gente que estava do lado de fora. O que a gente ia fazer para conseguir mobilizar e trazer isso? E a ideia da superação da miséria ficou, tradicionalmente, aí ela aparecia como uma prioridade de governo. Primeiro porque isso, logo depois que houve a eleição, isso apareceu de forma bastante clara. No discurso de posse da presidenta, isso aparece como uma prioridade, então ela assume o compromisso de, na época, ainda erradicar a extrema pobreza do país. Então, tem uma série de questões aí que nos facilitaram um pouco a vida quando a gente incorpora esse discurso do ponto de vista de prioridade de governo, tá? Bom, quais eram? A gente tinha, se deparou com alguns desafios de formulação que foram bastante importantes para que a gente conseguisse fechar o desenho do Brasil Sem Miséria. O primeiro deles foi a definição de uma linha. Então, a gente precisava, primeiro, conceituar o que era extrema pobreza. Segundo, definir quem era o nosso público para que a gente conseguisse induzir o desenho de algumas políticas para garantir que as nossas políticas que a gente queria que chegassem aos mais pobres realmente conseguissem se efetivar. Então, a gente definiu uma linha baseada nos R$70 per capita. A gente, para isso, trabalhou com uma série de outras referências para conseguir discutir. Essa discussão é super polêmica, então, vocês que trabalham um pouco com a discussão de pobreza têm contato já com essa discussão. Foi uma adoção, a gente tem uma adoção de uma linha administrativa, embora a gente saiba que a volatilidade de renda dessas famílias é muito significativa, então é óbvio que o cara varia de 70 a 80, ninguém está dizendo que ele é mais pobre, menos pobre, então assim, estamos tratando de um conjunto de famílias que tem uma situação de vulnerabilidade clara, e a gente adotou do ponto de vista administrativo uma linha para conseguir dizer quantas pessoas eram, para onde que eu ia, como é que eu ia conseguir localizar isso territorialmente, tá? Então, a adoção da linha foi uma questão importante para a gente. Por quê? Porque eu conseguia definir quem era o meu público, eu conseguia dizer quem é que tinha que ser beneficiado pelas nossas políticas, eu conseguia induzir o desenho aí nesse caso, eu conseguia avaliar os resultados, eu tinha que assumir uma meta. Eu tenho um programa, eu preciso ter uma meta e a gente precisava basear isso em alguma coisa. Bom, a ideia, então, a gente se baseou numa linha de referência do Banco Mundial. A linha de R$70 já era uma linha utilizada pelo Bolsa Família, então a gente já tinha internamente instrumentos como o Cadastro Único que atendiam a esse recorte. A gente tinha uma série de discussões em relação à desigualdade das linhas, porque quando você pensa no que é ser pobre no semiárido é uma coisa, ser pobre na periferia de São Paulo é outra coisa, então do que nós estamos falando do ponto de vista de renda, isso também foi considerado, embora a gente tenha adotado uma linha única para o Brasil inteiro, e depois eu vou dizer como é que a gente tentou superar essa disparidade, tá, do ponto de vista monetário. Além disso, a gente tinha uma grande questão, que foi colocada aqui já também de algumas formas, que era a questão entre você tratar a pobreza do ponto de vista monetário ou não. Então, havia uma discussão muito forte no governo em 2011, em 2010 também, mas em 2011, na época da formulação do plano no primeiro semestre, a gente teve isso de forma bastante intensa, tinha uma corrente que defendia que a gente deveria, que não tinha que ter um programa diferente do que era o Bolsa Família, a gente tinha que bombar o Bolsa Família para que ele conseguisse atender ao que a gente queria, né, aos nossos objetivos ali. E tinha uma outra corrente que dizia não, a gente precisa considerar que a pobreza tem uma série de outras questões e que a pobreza na região norte, por exemplo, pode não ser uma pobreza só do ponto de vista monetário, considerando que as pessoas tenham acesso à alimentação diferente. Por quê? Porque o cara pesca, então a gente tem uma questão de autoconsumo aí que é mais tranquila, vamos colocar assim, do que o cara que está no semiárido, embora a gente tenha vulnerabilidades diferentes, mas a questão do acesso a serviços é uma questão central. Então, quando a gente considera, a gente tinha que pensar, algumas pessoas não necessariamente precisam do Bolsa Família ou estão incluídas no Bolsa Família, mas têm oportunidades de emprego que são muito precárias, e aí a qualificação e a remuneração é muito baixa, e por isso eles acabam virando o público do Brasil Sem Miséria, mesmo que eles não estejam no Cadastro Único, por exemplo. Então tinha uma série de questões que a gente precisava considerar para incluir essas famílias, né, e defini-las como público potencial do Brasil Sem Miséria, embora a gente as defina do ponto de vista da renda, por causa da linha, tá? Então, esse foi um grande desafio para a gente na época da formulação. Além disso, tinha uma outra questão, que ainda é uma questão, inclusive, de conciliação entre agendas estruturantes que existiam já definidas, né, do ponto de vista como a gente estava no governo de continuidade, existia uma série de políticas já dadas e já em andamento, que a gente precisava considerar na hora de fazer o Brasil Sem Miséria. Então, a ideia é que a gente não fizesse um agregado de tudo que já existia, mas, ao mesmo tempo, eu não podia pegar todas as coisas que estavam ou no PAC, ou em outros programas que a gente tinha, porque
exemplo, saneamento básico está no PAC, recursos hídricos está no PAC, já a questão toda do Minha Casa Minha Vida de habitação já está no PAC. Eu não podia simplesmente duplicar isso e dizer agora isso é para a miséria e nós estamos com o problema resolvido. Então a gente tinha essa questão de como é que eu vou combinar a agenda estruturante que já existe com a necessidade de hiperfocalização que eu tenho de chegar nessas famílias. Então a gente, na verdade, tinha que trabalhar do ponto de vista de coordenação com programas e ministérios, outros ministérios, né, que já coordenavam esses programas, para a gente conseguir fazer com que aqueles programas que não necessariamente estão no Brasil Sem Miséria do ponto de vista de monitoramento, de operacionalização, atendessem também aos mais pobres. Então depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a ideia é uma discussão um pouco também parecida com o que a gente já tinha em territórios, e na verdade também a gente aqui no Brasil Sem Miséria a gente teve uma sorte e um azar também, para algum lado, são das pessoas que estavam no território da cidadania, no PAC, foram pessoas semelhantes às que estiveram na formulação do Brasil Sem Miséria. Então a gente conseguiu evitar algumas coisas, mas outras a gente não conseguiu evitar. Então acaba que a gente tem uma atuação aí que a gente consegue pensar em alguns problemas e alguns erros de formulação, vamos colocar assim, que estavam colocados nos outros programas, que a gente agora tentava resolver e não repeti-los. Outros a gente não conseguiu em função, inclusive, de uma questão institucional, mas não que a gente simplesmente, em alguns casos, não tem as relações federativas, tem limitações, a gente não vai resolvê-las quando a gente formou um programa e diz que nós vamos excluir os municípios de determinada coisa ou os estados. Então a gente tem que lidar com algumas questões, inclusive, em relação a essas limitações. Bom, um terceiro momento foi, considerando isso aqui tudo, então a gente tem uma linha, a gente tem uma questão que não vai ser só de renda, e a gente tem que fazer uma conciliação com outros programas já existentes para que a gente conseguisse chegar nos mais pobres, a gente tinha que ter um diagnóstico de cada uma das áreas para definir o que seria, quais seriam as ações necessárias. A questão é, para quem conhece a área, política social no governo federal, eu vou falar uma frase bastante forte, tá, gente? Mas assim, do ponto de vista mais geral, para trabalhar em política social, você só precisa ter minimamente um apego aos pobres. Então, assim, não tinha uma coisa muito profissionalizada, vamos colocar assim, em relação a isso. Mas a gente tem pouquíssimos diagnósticos. Quando a gente sai da saúde e da educação, a gente tem poucos diagnósticos em relação ao que acontece. Então, eu não tenho hoje o perfil nacional de todos os indígenas. Eu não tenho hoje o perfil nacional de todos os quilombolas. Eu tenho uma pesquisa ou outra, mas eu não tenho censos estruturados em relação a populações específicas para entender quais são as vulnerabilidades sociais e econômicas de cada um desses públicos. Isso não nos permitia fazer uma série de inferências. A gente tinha sensações, coisas que as pessoas repetem ao longo de vários tempos, mas a gente não tinha uma análise estatística embasada para dizer o grande problema das populações quilombolas no Brasil é esse, e eu consigo localizar do ponto de vista de território, nesse estado o problema é esse, naquele estado o problema é aquele, para conseguir fazer essa cesta de ações que a gente queria. O que a gente fez então, com as possibilidades que a gente tinha? A gente conversou com cada um dos ministérios e tentou definir ali quais eram os principais problemas, não do Ministério da Saúde, de quais eram os principais problemas ao boicote, ao meu negócio. E aí, gente? Voltou? Voltou rodando, inclusive. Bom, então, qual que era a ideia? Que a gente conseguisse perguntar, saúde, eu não quero saber o seu problema, eu não quero saber o problema do SUS, eu quero saber qual é o problema que a população extremamente pobre tem para acessar determinadas políticas. E aí a gente conseguia tentar chegar nisso. Considerando esses problemas, eu quero saber quais são as ações que você já tem, o que a gente pode mudar nelas e quais são as ações novas que a gente precisa criar. Então, isso virou uma apresentação gigantesca, o maior PowerPoint do mundo, discutido por muitos finais de semana, até que a gente chegasse no desenho das 100 ações do Brasil Sem Miséria. Então, o que significa que algumas coisas não tinham maturidade institucional para entrar, embora fossem extremamente necessárias, a gente não conseguia incluí-las por uma questão de operacionalização, a gente ou não tinha estrutura do governo para operacionalizar, ou não tinha maturidade, outras a gente criou, a gente saiu do zero, o que tinha como fazer, e outras a gente pegou o que tinha e a gente conseguiu criar uma série de inovações, que eu vou apresentar um pouco para vocês, para conseguir adequá-las à realidade do que a gente queria fazer. Bom, partindo disso, então a gente chegou, não vou passar de novo aqui, esses aqui são os eixos, vou falar só rapidamente em relação a quais são os grandes problemas que estão apresentados aqui para cada um dos nossos 3 eixos, tá? Então esse é o desenho geral do Brasil Sem Miséria. A gente tem o eixo garantia de renda, que é basicamente o Bolsa Família, tem o eixo da inclusão produtiva urbana e rural e tem o eixo de acesso a serviços, que tem basicamente educação, saúde e assistência, tá? Bom, o eixo de garantia de renda, ele partiu de alguns, vou falar um diagnóstico mais geral e simplista, tá, gente, para cada um dos eixos. Ele partiu de um eixo de algumas questões que eram as seguintes. A gente tinha uma avaliação de que tinha uma série de pessoas que tinham perfil para estarem dentro do cadastro único e do Bolsa Família e não estavam, então a gente tinha que ir atrás dessas pessoas.
e aí a gente, então, uma das metas ficou a inclusão da população elegível no cadastro e no Bolsa Família. Segunda coisa, a gente percebeu ao fazer o diagnóstico com base no censo de 2010 que dos 3,8 milhões de pessoas que estavam definidos como extrema pobreza pelo IBGE, metade delas era de crianças e adolescentes, ou seja, não adiantava a gente adotar uma política de pleno emprego, porque não queríamos empregar as criancinhas, então a gente tinha que fortalecer mais ainda as nossas ações de transferência de renda para conseguir dar um mínimo de segurança financeira para essas famílias, para que elas conseguissem, por exemplo, acessar o meu curso de inclusão produtiva, porque aí, se os pais estão trabalhando loucamente para conseguir manter os filhos, eu não vou conseguir dizer, agora você sai e fica meio período fora e fica na minha sala de aula porque você precisa desse curso de qualificação para melhorar a sua renda. Então a gente precisava focar mais ainda, que significa que a gente aumentou o número de transferências, não só do ponto de vista de quantidade de benefícios, mas sim do quanto a gente passa para essas famílias, e aí depois eu vou falar um pouco disso em relação ao Bolsa Família, para que a gente conseguisse garantir essas famílias, que as famílias acessassem as outras coisas. Então acho que a Renata usou bem, assim, o Bolsa Família é a nossa plataforma, a gente parte dele para conseguir garantir que as outras políticas consigam chegar de forma um pouco mais efetiva, embora a gente tenha uma série de outros problemas que não sejam só a renda dessas famílias. Uma outra coisa, a gente queria incentivar a formalização do trabalho. Existia no Bolsa Família uma questão que aí era um pouco mais residual, mas existia sim, em relação a gente, normalmente, o dado que a gente tem é que 70% das famílias que estão no Bolsa Família trabalham, tá, gente? Então, muitas delas não são formalizadas, isso é uma realidade, não só porque a realidade do acesso o acesso é mais precário mesmo para essa parcela da população, mas inclusive algumas, que aí era uma questão mais residual, mas que a gente teve essa preocupação, não queriam assinar a carteira porque elas achavam que eu perdi o benefício, e aí se elas perdessem o benefício, elas não conseguiriam voltar depois do Bolsa Família. Então, o que acontece muito para esse perfil, para essa parcela da população? As pessoas ficam pouco tempo empregadas, então às vezes elas ficam de 3 em 3 meses, o empregador manda embora, e depois então eles ficam, a rotatividade de trabalho é altíssima, e mesmo quando eles têm a chance de formalizar a carteira, às vezes eles resistem porque eles têm medo dessa instabilidade de daqui a 4 meses ele me manda embora e eu não vou ter como. Então eles não diziam que estavam trabalhando. Só que pra gente isso é um diagnóstico muito significativo, porque eu preciso saber quais são as condições nas quais as pessoas trabalham para conseguir ver quais são as grandes, onde é que eu vou investir do ponto de vista de inclusão produtiva, então quais são as fragilidades. Então a gente mudou uma regra do Bolsa Família, até o Bruno que está aqui pode, acho que acompanhou isso de perto, mudou uma regra que é assim, você sai, você não precisa voltar para a fila, você tem uma coisa mais desburocratizada, vamos colocar assim, para voltar a acessar o benefício. Além disso, a gente fez, para tentar resolver um pouco daquela questão da adoção da linha de R$70, os estados, que aí é para a gente foi uma grande participação dos estados, entraram com uma política complementar de renda. Então, naqueles estados, por exemplo, Espírito Santo entrou, DF entrou, Rio Grande do Sul entrou, Rio entrou, depois a gente pode pegar a lista, foram 9 estados, se eu não me engano, que entraram com política complementar de renda para dizer, olha, no meu estado a sua linha de 70 não é real, é uma linha de 90. Então, o estado aportou recurso complementar dentro do Bolsa Família para que a gente conseguisse um pouco diminuir essas disparidades. E aí é um pouco da história de entrar no pacto, o que cada um vai contribuir, nessa coisa de que não é só o governo federal, a gente tem também a participação dos estados, e aí depois eu vou falar um pouco mais sobre os municípios. Bom, sobre inclusão produtiva, aqui estou falando da inclusão produtiva urbana, tá, gente? A gente tinha uma série de questões colocadas, esse é pra gente o eixo, até hoje, mais frágil, vamos colocar assim, é um eixo que a gente tem muita dificuldade de atuar, porque, enfim, as soluções que as pessoas têm para conseguir renda no seu cotidiano são múltiplas, complexas, muitas delas estão fora do que a gente consegue enxergar e conseguir mapear e definir como política mais fechada, vamos colocar assim. Então a gente tinha que fazer uma estratégia que fosse flexível o suficiente para dar conta de uma série de outras questões. Então o cerne da nossa política de inclusão produtiva no Brasil Sem Miséria, da estratégia, é o Pronatec, que é um grande programa não só do Brasil Sem Miséria, mas do governo federal como um todo, que é um programa de qualificação que responde a crítica e a ideia muito disseminada de que a gente vivia um déficit de qualificação de mão de obra significativo, que o problema não era emprego, era que a gente não conseguia trazer essas pessoas